Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aí em outra aula de história e hoje não tem conteúdo, nós não vamos continuar com o conteúdo, né? Nós vamos continuar, vamos corrigir a atividade, né? Nós, essa atividade está falando da reforma e contra-reforma e algumas questões aqui vão estar falando mesmo sobre a questão de Santo Ofício, Concílio de Trento, Companhia de Jesus. Então, fiquem aí observando, né, e preste atenção, porque eu sei que vocês já responderam, né? Então, se vocês já responderam, você vai só corrigir. Para fazer agora é muito mais complicado, porque nós temos o tempo fica como se fosse curto, né, para se fazer, né? Nós vamos corrigir. A proposta foi vocês fazem e a gente corrige na aula, né? Então, vamos lá. Página 81. A página 81, a primeira questão, ela vai pedir que você explique em um pequeno texto tanto a letra A quanto a letra B. A letra A, você vai fazer um pequeno texto explicando qual era o objetivo, quais eram os objetivos do Tribunal do Santo Ofício, né? Aí você pode começar falando, né? E você deve ter começado falando que ele foi criado pelo Concílio de Trento. Agora, qual era o objetivo? O objetivo dele era o seguinte: era inibir, né, o protestantismo, né, porque por causa da reforma. Também o outro objetivo é que foi criado para combater as heresias, né, que para eles haviam muitas heresias. Aí você pode continuar escrevendo que através do Tribunal do Santo Ofício, né, ou Santa Inquisição, ou Inquisição, ele era um órgão, como é que eu posso dizer, um órgão responsável em julgar, né, algumas pessoas que estavam com ideologias, pensamentos diferentes deles. E aí eles criaram, eles elaboraram, né, o index. Você pode escrever também. Aliás, você pode corrigir assim, né? Visto que é muita coisa. Esse index, ele era, professor, o que era o index? O index era uma lei que proibia a disseminação de livros, né? Produção de livros que na cabeça de muitos padres, por exemplo, no pensamento deles, eles achavam que eram livros que contrariavam o que eles ensinavam na igreja. Então esses livros eram proibidos e muitos deles eram queimados. Você pode corrigir, né? Confirmando o que eu estou falando na letra A, tá? Bom, a letra B vai falar sobre a Companhia de Jesus, e aí você vai dizer como é que ela foi criada. Foi criada pelo padre Inácio de Loyola, e foi fundada em 1534. Quem é que fazia parte? Eram membros da Igreja Católica. Alguns dizem que eles tinham característica de soldados, por isso diziam soldados de Cristo também, né? Eles tinham algumas coisas cara militar, né? Questão de, né, rezar no horário, ler a Bíblia no horário, tá? Você pode corrigir assim também. E, além disso, como é que eles atuavam? Atuavam aonde? Eles atuavam na América, né? A gente sabe, o Brasil teve muito isso, América, África, Ásia. E você completa, porque é necessário complementar. Tem que estar corrigido conforme assim. O objetivo primordial da Companhia de Jesus era promover a expansão da fé católica mediante a intervenção no sistema pedagógico das regiões em que atuavam. Pronto. E aí, quem era. Tá. Aí você coloca, né? Você termina essa ideia aí e escreve quem era o alvo principal. O alvo principal, principalmente na América, eram os índios, né? Bom, aí nós temos a número 2, que vai falar, vai pedir que você fale o que era que o tribunal da Inquisição fazia, né? Quem eram essas pessoas? O Tribunal da Inquisição, ele condenava e julgava, mas quem eram as pessoas que eram condenadas e julgadas? Aí você tem que dizer, quem eram elas? Eram hereges, sim, professor, hereges, sim, hereges, padres, judeus, que praticavam o judaísmo em segredo. Quem mais? Mouros, homossexuais
e mulheres acusadas de serem bruxas. Muitas delas, inclusive, foram queimadas, né, em praças públicas. Nos tribunais da Inquisição, as pessoas acusadas de heresia não tinham chance de defesa e qualquer acusação, por mais absurda que fosse, era suficiente para instaurar um tribunal para julgar as pessoas. Certo? Esse é o número 2. Eu sei que você fez, porque esse é o combinado. Se assim não for, fica muito difícil para vocês, viu? Visto que o assunto é extenso, como eu já havia falado. Bom, aí nós temos a número 3, vai falar sobre a reforma protestante agora. O que ela vai pedir? O Renascimento criticou a influência intelectual do clero romano. Em relação às críticas à Igreja Católica e às tentativas de reformas, respondam as seguintes questões. Tem letra A. Explique por que John Wycliffe e John Hus foram considerados precursores, né, os primeiros que começaram com essa questão aí, as críticas da Igreja Católica. Aí, o que você vai fazer? Você vai pensar como é que eles começaram, né? Iniciaram. Então, primeiro, John Wycliffe e John Hus foram membros do clero católico e professores de universidade patrocinadas e supervisionadas pela Igreja Católica. Eles foram os primeiros a criticar a interferência do papado na política dos Estados europeus e também questionavam algumas das práticas religiosas, né? John Wycliffe foi professor da Universidade de Oxford, né? Ele condenava a interferência da igreja nos assuntos estatais e achava que a igreja deveria estar subordinada ao Estado. Isso é John Wycliffe. John Hus, para finalizar, foi reitor da Universidade de Praga, né? Ele atacava os abusos da igreja e defendia os princípios semelhantes ao de Wycliffe. Né? Precisa estar assim o que você respondeu, viu, gente? A B. Indique as críticas feitas contra a Igreja Católica no século XVI. Quais eram as críticas? A Igreja Católica condenava a usura e determinava a prática do preço justo das mercadorias. Agora, o que a Igreja condenava, né? O que as pessoas condenavam da Igreja? O que ela condenava? A usura. Eles achavam que quem cobrava, por exemplo, o comerciante que comprava comprava uma caixa de lápis a 10 centavos e ele ia revender esse lápis. Ao invés de vender a 10, vendia R$1, era usura, era um abuso. Então a igreja condenava. Ela interferia nos assuntos políticos, era muito rica e possuía muitas terras por toda a Europa. Certo? O que a gente tem mais aqui? O Renascimento criticou os dogmas pregados pelo catolicismo, ambicionando por maior liberdade de ideias, ostentação de riqueza e luxo por parte do clero. As vendas das indulgências, dos cargos eclesiásticos e das relíquias sagradas com o objetivo de arrecadação de dinheiro e perseguição aos judeus. Então, o que a gente tem aí? A gente vai ter coisas que a igreja fazia, a questão de condenar, né, a usura, o preço injusto. Para muitas pessoas, o que a igreja pensava e fazia era errado, né? E aí vai ter essas críticas também, né, agora a igreja, né? Eu falei a princípio que era a igreja que condenava, mas ela condenava, mas essa condenação que ela fazia, pessoas estavam observando e diziam que era errado, certo? E aí, essa questão pode finalizar assim. A quatro, desculpe, tem assim. Vamos lá? Quais foram os motivos que levaram a burguesia a questionar a igreja? Você vai confirmar com o que está aqui. A determinação do preço justo das mercadorias e a ampliação da interferência da igreja nos assuntos políticos fizeram surgir um sentimento ambíguo, né? Ambíguo, dois sentimentos. Se por um lado a religião era importante, por outro lado a independência em relação à igreja era fundamental para a cristalização dos estados nacionais. O que acontece aqui, gente? A burguesia eram os comerciantes, então o que acontecia? Como a igreja condenava a usura, o preço injusto, e até eu concordo com a igreja nesse sentido aí, né? Porque você explora praticamente quem vai comprar. Então, o que era que acontecia? Os burgueses, que eram os comerciantes, eles ficavam em uma situação, para eles, desconfortável, porque dizia, poxa, se a igreja, que é uma referência no sentido não só religioso, mas em vários sentidos, condena o que nós fazemos, nós estamos em maus lençóis, né? Então, em lençóis ruins, né?
era ruim para eles fazerem isso. Então, o que eles acham? Eles queriam saber o que fazer, se apoia a igreja ou se não apoia. Então, a burguesia condenava a igreja, né, criticava a igreja por causa disso, tá? A questão 5 vai dizer, por que os reis se sentiam ameaçados pela igreja? Aí você vai explicar. Você tem a burguesia, que vai começar a questionar a igreja por causa da questão do comércio, né, da usura, que eu acabei de falar, e os reis também. Agora, por quê? Tem motivos? Claro que tem. O poder do Papa ultrapassava os limites territoriais dos Estados nacionais, ou seja, ele tinha valor universal. O que é que acontecia aqui? Eu falei que a igreja era referência, né? Então, o Papa, ele era visto como alguém que tinha não só influência, mas ele tinha poder de decisão em muitas coisas, né? Eu acho que dá para usar essa palavra, assim, poder, mas poder no sentido de influenciar, aconselhar e até dizer que estava errado. Na maioria das vezes era segundo a Bíblia, né? Alguns papas agiram de forma completamente errada, fizeram o que a Bíblia nunca disse que era para fazer. Mas os reis, eles tinham medo. Por quê? Porque a partir daí, muitas pessoas não iam obedecer à questão do rei, da monarquia, até porque muitos reis, né, eles eram consagrados e separados através da Igreja Católica. Houve-se um tempo que a Igreja Católica falasse assim, olha, esse rei não dá para essa pessoa, essa, esse cidadão não dá para ser considerado rei, não dá para coroá-lo. Então as pessoas não coroavam, né? E muitas vezes precisava o aval da igreja para dizer se ele poderia ser coroado ou não. Para você ver como é que a igreja exercia essa influência também, né? Então os reis começaram a questionar por causa disso, né? A questão do Papa, o respeito ao Papa começou a ser universal. Inclusive, nesse período de processo de reforma e contra-reforma, foi dito e foi estabelecido que o Papa como se fosse impecável, ele não pecava, né? Não cometia erro. Completamente errado esse pensamento, né, gente? Bom, a sexta questão vai dizer qual era o papel da Santa Inquisição na Baixa Idade Média. O que é que a Santa Inquisição fazia? Então, de acordo com o que você escreveu, ela foi criada no século XIII. Ela tinha por finalidade combater as heresias. Toda heresia que eles consideravam heresia era combatida. E não era só heresia, era quem trazia essa heresia, né? Combatia em que sentido? Perseguição. Muitos deles eram mortos mesmo, né? Infelizmente, de forma brutal, certo? Então, essa era a função da Santa Inquisição. Sétima questão vai dizer, João Calvino foi fundador de uma nova ordem influenciada pelo luteranismo, o calvinismo. Aí ele pede que você comente, por exemplo, quais eram as principais ideias ou dogmas da doutrina calvinista. Primeiro, a predestinação, é o que João Calvino dizia, essa era a principal, né? A predestinação. O que mais? Batismo e Eucaristia. O batismo e a Eucaristia, né? Desculpe, era o que a doutrina calvinista concordava, mas ele abolia, por exemplo, né, suprimia, não concordava ao culto às imagens, o que mais? Que não, e outra coisa, assim, culto às imagens e que ninguém cultuasse outro ser que não fosse Jesus. Então, as principais, né, ideias do calvinismo estavam aí, certo? A B vai dizer o que Calvino dizia sobre a pobreza e a realização do homem no trabalho. Vamos ver? Confirme aí com o seu, tá bom? Para Calvino, pobreza era sinal de preguiça e a realização do homem estava no trabalho. Lembrei de algumas coisas aqui, viu? O sucesso material, a poupança e a disciplina são provas de que as pessoas são agradáveis a Deus. O homem deveria acumular capital e se tornar burguês para ser eleito por Deus. Tem duas coisas aí, né, que a Bíblia não fala sobre isso, né? Ninguém no final ele vai dizer que para você ser eleito por Deus você tem que ser burguês, comerciante, né? Jamais você vai encontrar na Bíblia falando sobre isso, né? Mas é o que ele pensava, isso está fora do que a Bíblia dizia e diz, né, completamente. Mas ao início o pensamento dele sobre a preguiça, que o homem tem que trabalhar para se realizar, né, para poder desenvolver,
era esse o pensamento dele, tá? Aí eu concordo com esse primeiro pensamento, mas o de baixo não. Mas enfim, a C diz o que Calvino pregava sobre a questão da predestinação. O que, é que ele dizia? Ele dizia que você já nascia predestinado para o céu ou para o inferno, certo? Havia pessoas escolhidas para isso, também fora da Bíblia, viu, gente? E a última letra, porque as ideias calvinistas agradavam a burguesia. Já tem, você já deve ter observado e respondeu o que a gente acabou de ler na letra anterior, na letra B, que ele vai dizer que o sucesso do homem está no trabalho. Então, claro que vai agradar os burgueses, né? E ele vai dizer no final que para um homem ser eleito por Deus, ele tem que ser burguês ou comerciante. Então, isso agradava muito aos burgueses, né? Claro que quem era burguês, quem era comerciante, né, achava assim, poxa, eu vou ser, eu sou eleito, estou predestinado e eu vou para o céu porque eu sou burguês e sou comerciante. Essas ideias agradavam a burguesia, né? E também pela questão do ganho da prática, eles lucravam com isso, tá bom? Gente, um cheiro para vocês. Nós voltaremos em outra aula já com continuidade do assunto, viu? Cheiro, fiquem com Deus.